Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Vamos estudar hoje as orações subordinadas substantivas. Lembrando que nós temos três tipos de orações subordinadas. As substantivas, nosso assunto de agora, as adjetivas, que já foram estudadas, certo? Elas podem ser explicativas ou restritivas, e as adverbiais, que é o nosso próximo assunto. As coordenadas nós já estudamos, tá bom? Então, nós já estudamos as orações coordenadas, já estudamos as orações subordinadas adjetivas. Hoje falaremos sobre as substantivas e o nosso próximo assunto vai ser orações subordinadas adverbiais. Sorriso de quem não vai precisar estudar oração subordinada substantiva objetiva direta. Ai, que pena, mas não é o nosso sorriso. Tem alguém nos acompanhando? Orações subordinadas substantivas. Então, as orações subordinadas substantivas podem ser substantivas, ou seja, elas vão exercer a função de sujeito do verbo da oração principal. Então, vamos lá. É preciso que haja compreensão. O que é preciso? Que haja compreensão é preciso. Aí a gente tem um sujeito pós-posto, certo? Que haja compreensão é o nosso sujeito, é preciso. Então, olha só. Por que é oração? Porque tem verbo. Cadê o verbo? Haja. Por que é subordinada? Porque exerce uma função sintática na oração principal. Por que é substantiva? Porque tem função de substantivo. Então, vamos lá. A oração subordinada substantiva, subjetiva, tem algumas especificidades. Vejamos. Quando ocorre oração subordinada substantiva subjetiva, o verbo da oração principal sempre se apresenta na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele, ela. Então, aí, ó, eu sou, tu és, ele é. Temos um verbo na terceira pessoa do singular. Os verbos e expressões que habitualmente apresentam como sujeito uma oração subordinada substantiva podem ser divididos em três grupos. Vamos estudar isso. VL mais predicativo, verbo de ligação mais predicativo. Então, a gente tem aí, é bom, é conveniente, é claro, fica claro, parece certo. Então, por exemplo, é bom, a gente tem o nosso verbo de ligação, e bom, que é o nosso predicativo, certo? Então, vamos lá, um exemplo. É indispensável que elas voltem ao trabalho. O que é indispensável? Que elas voltem ao trabalho é indispensável. Então, que elas voltem ao trabalho. Oração porque tem verbo, subordinada porque exerce uma função sintática na oração principal, substantiva porque tem função de substantivo, subjetiva porque é sujeito. Então, que elas voltem ao trabalho é indispensável, seria a nossa oração na ordem direta. Depois, outra estrutura. Verbos na voz passiva sintética ou analítica. Então, temos aí sabe-se, conta-se, dir-se-ia, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou aprovado e etc. Dir-se-ia que a verdade foi ligeiramente atenuada. Então, o que dir-se-ia? Que a verdade foi ligeiramente atenuada, dir-se-ia. Então, a gente tem aí, mais uma vez, que a verdade foi ligeiramente atenuada. É a nossa oração subordinada substantiva, subjetiva. Outra coisa, temos aí voz passiva sintética e analítica. Então, olha só, quando que o que significa sintético? Significa resumido, né? Significa mais objetivo. Então, quando que a gente tem, por exemplo, então, a nossa voz passiva sintética? A gente vai ter a seguinte estrutura. Um verbo, cadê o verbo aí? Dir-se-ia, é porque o verbo foi quebrado, né? A gente tem um verbo, depois o pronome se e em seguida o sujeito paciente, né? Então, olha só, dir-se-ia. Esse dir-se-ia aí, o que aconteceu? A gente tem uma mesóclise, certo? O pronome pessoal oblíquo átono fica no meio do verbo, quando ele está ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente fará, futuro do pretérito faria, certo? Então, a gente tem aí um verbo, o pronome se e depois temos o nosso sujeito paciente, sofre a ação. A verdade foi ligeiramente atenuada, ela sofreu essa ação. Depois, ficou aprovado que todos diriam a verdade
sem restrições. Mais uma vez, que todos diriam a verdade sem restrições, ficou aprovado. Ficou aprovado. O nosso sujeito, mais uma vez aqui, ele está pós-posto. E o que é essa voz passiva analítica? Já falamos sobre a sintética. A analítica, ela é formada por um verbo auxiliar e depois um verbo principal. Então, olha só, como é que eu sei qual que é o verbo principal morfologicamente? Ele vai aparecer em uma forma nominal. Ou infinitivo, amar, ou gerúndio, amando, ou particípio, amado. Então, a gente tem aqui o nosso verbo principal, que é aprovado. Ele está em uma forma nominal. Que forma nominal é essa? Particípio, certo? Então, a voz passiva analítica, na voz passiva analítica, a gente vai ter um verbo auxiliar seguido do verbo principal. Então, beleza? Aqui temos. Ficou provado que todos diriam a verdade sem restrições. Cadê o nosso verbo principal? Aprovado. Então, verbo auxiliar ficou, seguido do verbo principal, que está em uma forma nominal, particípio. Agora, a terceira estrutura. Verbos do tipo convém, cumpre, importa, ocorre, acontece, sucede, parece, consta e etc. Sempre na terceira pessoa do singular, né? Repetindo. Então, convém que permaneçamos atentos ao fato. O que convém? Que permaneçamos atentos ao fato, convém. Então, que permaneçamos atentos ao fato, oração porque tem verbo, subordinada porque exerce função sintática na oração principal, substantiva porque tem função de substantivo, subjetiva porque é sujeito. Aconteceu que todos chegaram juntos ao colégio. Que todos chegaram juntos ao colégio, aconteceu. Que o caso não foi claramente elucidado, nem explicado, consta. Então, a estrutura apresenta um sujeito pós-posto. Ok? Perceberam que os verbos estão na terceira pessoa do singular. Ele convém, né? Aconteceu e ele consta. Beleza? Agora vamos falar sobre as objetivas diretas. Exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal. Juro que direi a verdade. A gente tem um sujeito oculto, primeira pessoa do singular. Eu juro. Juro o quê? Juro, quem jura, jura algo. VTD. Pode jurar algo a alguém, mas aqui a gente só tem objeto direto. Então, juro, VTD, juro o quê? Faz pergunta para o verbo. Eu juro isso. Que direi a verdade vai ser então a nossa oração, porque tem verbo, subordinada porque exerce função sintática na oração principal, substantiva porque tem função de substantivo e objetiva direta porque é um complemento do verbo, né, do VTD que a gente tem aí. Observação. Normalmente as orações subordinadas substantivas são introduzidas pela conjunção subordinativa integrante que, mas há aquelas que são introduzidas pela conjunção subordinativa integrante se e por pronomes interrogativos que, quem, qual, quanto, ou também por advérbios interrogativos onde, quando, como, porquê. Essas orações ocorrem em formas interrogativas indiretas. Ou seja, o que seria isso? Se eu digo como você está, é uma interrogativa direta. Se eu digo gostaria de saber como você está, eu tenho uma interrogativa indireta, tá? Então vamos lá. A estrutura aí se repete, gente. Sujeito, primeira pessoa do singular. Desconheço isso. Desconheço VTD. Quem desconhece, desconhece algo. Então, eu desconheço isso, se ele chegou. Eu desconheço isso, como ele chegou. Eu desconheço isso, porque ele chegou. Eu desconheço isso, quando ele chegou. Eu desconheço isso, que caminho tomou ou qual caminho tomou. Então, o sujeito oculto, certo? Desconhecer, VTD. Então, todas essas orações, se ele chegou, como ele chegou, por que ele chegou, quando ele chegou, que caminho tomou e qual caminho tomou, todas essas orações vão ser classificadas como orações subordinadas substantivas objetivas diretas, ok? Mais uma vez, não sei isso, não sei isso, não sei isso, então não sei quanto irá demorar, não sei onde ele está, não sei se ele vem, não sei por que ele vem, não sei quando ele vem, não sei como ele vem. Então, não sei isso. A gente pode transformar a oração na palavra isso. E, mais uma vez, todas as orações vão ser orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então, objetiva direta
ela não é introduzida pela preposição. A objetiva é indireta, sim, né? Da mesma maneira que se a gente pensa em um período simples, né? Por exemplo, eu comi o bolo. Então, o bolo é um complemento verbal do verbo comer, é um objeto direto, né? Eu preciso de você. Quem precisa, precisa de algo, precisa de alguém. Então, preciso é um verbo transitivo indireto. De você, objeto indireto. Então, é a mesma lógica, né? Só que aqui a gente está trabalhando com o período composto. Então, vamos lá. Exercem função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Aspiramos a que a situação nacional melhore. Nossa, gente. É tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Então, aspirar no sentido de desejar é um verbo transitivo indireto. Quem aspira, aspira a algo. Então, aspiramos, verbo transitivo indireto, aspiramos a isso, certo? Temos uma preposição. Então, aqui a situação nacional melhore, oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque oração tem verbo, o verbo melhorar. Subordinada porque exerce uma função sintática na oração principal. Substantiva porque tem função de substantivo. Objetiva e indireta porque completa, né? Assim como eu preciso de você, aqui a gente tem o aspiramos a isso, né? Temos aí uma preposição. Então, oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Lembre-se de que devemos sempre participar dos movimentos sociais. Então, temos aí mais uma vez também uma preposição, a preposição de. Então, de que devemos sempre participar dos movimentos sociais, oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. A mesma lógica. Oração porque tem verbo, subordinada porque tem uma função sintática na oração principal, substantiva porque tem função sintática, porque exerce a função de substantivo, perdão, e objetiva e indireta porque completa um verbo, que é VTI. Não gosto que você saia à noite, creio que tudo está bem. Então, olha só. Nos dois últimos exemplos, houve elipse, ou seja, a omissão das preposições de e em, respectivamente. Então, não gosto de que você saia à noite. Então, aí, que você saia à noite, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Creio que tudo está bem. Quem crê, crê em algo, ou crê em alguém. Então, creio em que tudo esteja bem, né? Então, aí a gente tem mais uma vez o sujeito oculto, creio, VTD, perdão, VTI, né? Só que a nossa preposição, ela foi suprimida, houve uma elipse, mas, de qualquer forma, temos aí uma oração subordinada em que tudo está bem, oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Então, agora, completivas nominais. Exercem papel de complemento nominal de um termo da oração principal. Tenho certeza de que você está aprendendo inglês. Então, de que você está aprendendo, cismei com inglês, de que você está aprendendo português, tudo isso completa o substantivo certeza. Por que isso tudo não pode ser um objeto indireto? Porque um objeto indireto é complemento de um verbo, certo? Aqui essa oração completa um nome, um substantivo, abstrato. Então, lembrem-se, completivos nominais. Estamos falando de substantivo abstrato, advérbio e adjetivo, ok? Agora, predicativas. Exercem função de predicativo do sujeito da nossa oração principal, né? Da oração principal. Então, aqui, nossa constatação é que a vida e morte são faces de uma mesma realidade. Outra coisa importante é que a oração predicativa, no caso, que a vida e morte são duas faces de uma mesma realidade, vem sempre depois de um verbo de ligação. Cadê o nosso verbo de ligação? Ser. Agora, por fim, apositivas. Então, exercem função de aposto de um termo da oração principal. Só desejo uma coisa. Que coisa é essa? Que voltes o mais brevemente possível, né? Então, exerce função de aposto. Um fato permanecia insolúvel. Que fato? Que eles tivessem partido misteriosamente. Comumente, vem depois de dois pontos, ok? Então, gente, é isso. Bons estudos. Espero que vocês compreendam. Mandem dúvidas, ok? E lembrando que, seguindo então, as orações subordinadas e substantivas, esse assunto é o primeiro da apostila 2.
seguindo a nossa sincronia, na próxima semana faremos exercícios sobre as orações subordinadas substantivas. Eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios da apostila e na próxima semana eu coloco um gabarito comentado, tá bom? E na outra semana nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Depois temos as orações subordinadas reduzidas e aí as orações ficam para trás por um tempo, né? Então é isso, gente. Bons